Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala dos outros, estamos aí com mais uma gameplay, trazendo hoje para vocês um vídeo de dicas de Soul Mask, jogo aí de sobrevivência em terceira pessoa, jogo com diversas mecânicas aí de diversos jogos de sobrevivência, Conan Exiles, Valheim, entre outros jogos de sobrevivência aí, jogo bem completo. Então, o objetivo desse vídeo é trazer para vocês aí guia para iniciantes de Soul Mask, tá? Com dicas básicas aí que com certeza vai ajudar bastante vocês. Então vamos lá. Primeira dica que eu dou para vocês, essa minha base aqui, vamos falar sobre base, tá? Então primeira dica é sobre base. Localização da base, pessoal, muito importante. A gente pode escolher aqui quando a gente nasce no mapa, a gente vai nascer nessa região da direita aqui, ó. Vai nascer nesses pontos aqui, tá? Então, primeira dica, localização da base é ache um ponto próximo à água, tá? Então, a primeira vez que eu fiz bem aqui, ó, nesse local aqui, acabei me batendo um pouco, porque tinha que pegar a água longe. Então, primeira coisa, faça perto de água, tá? Aqui, são esses locais, né? Então, primeira coisa, faça perto de água. Por quê? Porque perto da água também vai ter recursos como argila, vai ter pedra, vai ter árvores. Aqui onde eu tô aqui tem argila próximo. Eles já coletaram aqui, ó, mas ó, como vocês podem ver, ó, tem argila aqui, tem pedras, tem árvores. Então, próximo da água aqui. Sem falar que vai ajudar também na questão, né, de que você vai utilizar água para você tomar, para melhorar aqui a tua hidratação, né? Você também vai utilizar a água porque você vai ter que dar ela para os seus animais, né? Para suas montarias. Isso aqui é uma montaria, né? Tem que dar água para ela, tem ali a saciedade e hidratação, você tem que dar água para ela tomar. Ou você também pode colocar no bebedouro, no caso da água, né? Você pode deixar aqui para eles irem tomando. Ó, tem aqui, por exemplo, o bebedouro aqui da arara tem esse outro bebedouro menorzinho aqui do lado, ó. Também tem que colocar água nele. Então, primeira dica, pessoal, para facilitar aí para vocês, faça sua base próximo de água. Tá? Essa é a primeira dica que eu dou para vocês. Dica número 2, a gente vai fazer aí, de preferência, uma base próxima de acampamentos inimigos. Como vocês podem ver aqui tem um acampamento inimigo, aqui também tem um outro acampamento, mas próximo desses acampamentos inimigos ajuda muito, pessoal, porque você pode ir lá e recrutar eles para o seu acampamento. De preferência, esses acampamentos que tem bastante. Eles vão dar respawn depois de um tempo, então você pode ficar pegando eles e até você achar um com atributos bons, né? Vocês podem ver aqui, ó, quando a gente tem inimigo que foi recrutado, né? No caso aqui eu tenho um, ele tem, ó, alguns atributos aqui. E aqui ao lado do nome dele, ele mostra o potencial dele, né? A influência em alguns atributos, se vai ser bom, se vai ser médio, se vai ser ruim. Então esse daqui, ó, como vocês podem ver, ele tá vermelhinho aqui, ó, tem um ícone vermelho. Se você ler ali o que tá escrito quando passa o mouse, aparece, ó. Existem 6 níveis para potencial de um membro da tribo. O branco é o pior, representa mediocridade. O vermelho é o melhor, representando força. O potencial tem alguma influência nos atributos de um membro da tribo. Então, esse aqui é vermelho, ó. Ele é para ser o melhor, tá? Então, se vocês acharem um com esse ícone vermelho, ele é muito bom. Os atributos deles vocês vão ver aqui, ó. Quando você pressiona a letra I, você consegue ver aqui pelo clã os atributos dele. Aqui, ó, origem, luta, daí aqui, esse daqui é a única coisa de negativa que ele tem, mas ele tem muitas coisas boas aqui. Aí cada um deles vocês vão vendo, né? Vocês recrutam eles e vão vendo aí o que é interessante para vocês da base, se ele é bom para farmar, se ele é bom para lutar. Enfim, essa é outra dica que eu dou pra vocês. Então o que vocês têm que fazer para recrutar, né? Tem que deixar ele com a vida baixa. Ó, menos de 20% vai aparecer para você pressionar o E para você dissuadir. Ele vai dissuadir o inimigo, aí você consegue recrutar ele para sua base. Deixando o Q pressionado, você já consegue verificar ao lado do nome dele o ícone. O losango, esse daqui é um losango transparente, então ele é um selvagem ali que eu posso recrutar, mas não é um selvagem bom, tá? Ele não tem nenhuma cor ali. Então você vai vendo os que são bons para você recrutar. Vamos pegar outro aqui para vocês verem. Primeiro vamos ver como que ele é. Ó, esse aqui já é amarelo, esse daqui já é bom. Vamos dar um dano nele aqui. Vou dar um soco aqui para não matar.
Aí, consegui dissuadir. Tem que cuidar porque às vezes você acaba matando ele. Ó. Então, se eu pressionar aqui o Q, eu consigo ver que ele é um símbolo amarelinho. Tribo da Mestre Pederneira, Mestre Guerreiro. Então, vocês podem ver que ele é um bom guerreiro. Pra gente saber quais que serão todos os status dele, completinho, assim como eu mostrei pra vocês aqui, a gente tem que primeiro recrutar ele mesmo. Não tem como eu saber antes de recrutar. Como vocês podem ver ali, ó, ele tem um reconhecimento /1000. Ele precisa chegar em 500 de reconhecimento para eu poder recrutar ele, né? Então, vocês estão vendo que tem saciedade e hidratação ali. Quanto maior essa saciedade, maior essa hidratação, né? Quanto mais saciado e mais hidratado ele tiver, ele vai aumentar essa taxa de reconhecimento mais rápido. Como que eu vou fazer para hidratar e para saciar ele? A gente vai saciar ele com caldos ou sopas. Então eu tenho aqui a sopa de cogumelo, ó. Vou colocar uma sopa aqui no inventário dele, só arrastar para o inventário dele e forçar ele a comer com o E. Ó, estão vendo que está subindo a hidratação e subindo a saciedade. Quanto mais próximo do 100% de saciedade e hidratação ele tiver, mais rápido vai subir esse reconhecimento. Chegando o reconhecimento em 500, você consegue interagir com ele para fazer ele se tornar um membro da sua tribo. Para aumentar mais rápido também a taxa de reconhecimento, você pode colocar ele em uma cama. Deitando ele na cama, a taxa de reconhecimento também sobe mais rápido. Quando chegar em 500, como vocês podem ver ali, ó, reconhecimento 500/1000, já aparece a opção para você recrutar. Então, aqui, ó, recrutar. Agora eu já posso designar coisas para ele fazer, né? Aqui na base. Ou posso levar ele também como meu acompanhante para me ajudar nos combates. Além de você fazer próximo da água, né, próximo de um acampamento selvagem, também é importante vocês fazerem uma base aí, né, que fique intermediária aí, próximo de ruínas antigas também, né? Visitar essas ruínas antigas aqui ajudam a você adquirir esse item aqui, cristal verde, que é muito importante para vocês evoluírem a máscara de vocês. Então, nas ruínas antigas aqui, geralmente vai ter um guardião, né? Pode ser feras. Essa daqui eram cachorros do mato. E nessas caixinhas, a gente vai encontrar aqui, ó, os cristais, tá? Esses cristais que a gente vai utilizar para evoluir nossa máscara pressionando Y. Aqui, nós vamos evoluir os nódulos da nossa máscara aqui, tá? Utilizando esse cristalzinho verde. Essas ruínas misteriosas que tem aqui, nessas ruínas é onde vocês vão desbloquear o primeiro nódulo aqui, controlar, onde você permite múltiplas conexões com outros integrantes da sua tribo. Então, chegando próximo a um integrante da sua tribo, você consegue controlar ele. Então, agora falando aqui sobre os minérios, né? Então a primeira armadura que você vai fazer aí mais forte, depois da de pele, é a de bronze, a partir do level 25, tá? Então aqui é interessante vocês fazerem já uma base pensando também que vocês têm que pegar minérios. E nós temos aqui alguns minérios, ó. Tem aqui essa mina de cobre nessa região, aqui do lado desse acampamento Tribo Guerra, que é onde eu tenho farmado agora bastante cobre. Também tem minério de cobre aqui que ele tá guardado, é uma caverna que tá guardada por cachorro do mato. Então, para fazer o bronze, você vai precisar do cobre e desse estanho aqui, ó, tá? Você tem que misturar lá, fazer o lingote de cobre, o lingote de estanho, para você poder fazer o lingote de bronze. Então, vocês vão ter que farmar aqui. Então, se você fizer uma base aqui no canto direito, né, fica muito mais complicado, porque olha o quanto você tem que correr aqui, tem que andar para poder farmar, né? Então, é interessante você fazer uma base nessa região aqui. Como eu falei, aqui é um pouco mais complicado por causa dos leopardos, mas é um risco que você vai ter que correr, né? Aqui, se você for correndo pelo rio, aqui também tem os jacarés, mas é muito mais fácil você fugir do jacaré do que de um leopardo. Então, pensa bem aí onde você vai fazer sua base e pensa onde você vai pegar esses minérios, tá? Então, aqui tem essas 4 localizações, que é onde você vai conseguir fazer o cobre, tá? Vou marcar aqui para vocês verem, ó. Essa é a localização de uma delas. Essa aqui é a outra localização do cobre. Aqui é a localização do estanho. E essa outra aqui é a localização desse outro estanho aqui embaixo, tá? Então, pensa também em relação a onde você vai fazer. De preferência que não fique muito longe desses minérios aqui, beleza? E toma cuidado com os leopardos aí. Vai ter que aprender a dar a esquiva dele, tá?
Quando você consegue aprender a fazer a esquiva dos ataques dele, você consegue matar ele com mais facilidade. Então, mais essa dica aí dos minérios aí, né? A proximidade dos minérios também é muito importante, onde você vai fazer a sua base. Então, pessoal, essa região aqui, eu queria falar para vocês. Essa região aqui, mais à esquerda do mapa, né? Mais a oeste, é uma região cheia de leopardo. Até marquei alguns pontos aqui. Tinha marcado outros, mas acabei tirando. Mas é toda essa região aqui, pessoal. Ó, dessa região aqui. Pega essa ruína aqui, ó. Dessa ruína aqui pra cá, pra esquerda, pra oeste, é uma região cheia de leopardo, tá? Ela tem mais ou menos essa distância assim, um do outro, ó. Tem aqui, aqui assim tem outro, aqui assim tem outro, né? Outro spawn que eu digo, né? Aqui. Então tem vários spawns aqui de leopardo. Então é uma região mais difícil de você sobreviver, né? Com level abaixo do level 20 aí é um pouco mais difícil de sobreviver nessa região aqui. Então, de início, tenta construir, né? Como uma dica de construção aí, eu já dei no lago, né? Perto de água, perto de acampamento. Se você quiser se arriscar a construir um pouco mais aqui à esquerda do mapa, saiba que explorando aqui vocês vão encontrar bastante desses leopardos aí. Tá? Então, só para ficar claro aí, que essa região a oeste aqui, bem nessa região aqui, ó, que eu tô circulando, dessa ruína para a esquerda aqui, tem os leopardos, tá? Ainda em relação a dicas da base aqui, nós podemos, vamos supor que a gente faça uma base aqui. Com certeza isso aconteceu com vocês, ou vai acontecer talvez, de vocês terem que mudar essa base, como já aconteceu comigo. Eu tinha uma base aqui, depois eu tive uma base aqui, agora eu tenho essa base aqui, e talvez futuramente a gente, avançando no game, a gente coloque uma base mais para o centro do mapa, né? Então temos várias formas, na verdade são duas formas de você retirar as coisas da base, você não perde, né? Tem a opção desmontar aqui, que quando você desmonta, o recurso vem para o teu inventário, mas ele vem reduzido, então eu não recomendo fazer isso. E tem a opção reciclar, né? Ele tem um delay aqui do botão, demora um pouquinho, mas o recurso, ele vem o piso inteiro, no caso a construção inteira aqui. Ela não vem o recurso, ela vem a construção inteira, né? E tem uma outra opção, né, que vamos supor a gente quer mudar essa base para outro lugar. Eu poderia pegar toda essa base aqui e levar para outro lugar, usando aqui o reciclar. A outra opção é o martelo de construção de madeira. Fazendo o martelo de construção de madeira, vou mostrar para vocês aqui como é que funciona. Você pode reparar a construção, desmontar a construção, realocar, né, reciclar a construção. Então vamos supor aqui, ó, com o martelo de madeira é só dar um clique com o scroll e eu pego todas as construções. Olha a velocidade, é muito mais rápido, eu não preciso ficar esperando aquele delay do botão e a construção está aqui no meu inventário, né? Então é muito mais rápido reciclar a construção, né? Pegar de volta a construção com o martelo. Então fica mais uma dica aí de bônus para vocês. E é isso aí então, pessoal, chegamos ao fim desse vídeo de dicas aí de Soul Mask, dicas para iniciante aí, mas acredito aí que mesmo quem já está jogando aí mid-game, às vezes até endgame, alguma coisinha acaba pegando, né? Sempre esses vídeos de dica é interessante você assistir até o final, porque você acaba pegando uma dica que às vezes acaba passando batido e você não sabe mesmo, né? Não é uma coisa que você utiliza muito e tal, ou você acabou não descobrindo aí no decorrer do jogo. Pessoal, então, coloca aí nos comentários, interage comigo aí, quero saber se esse vídeo ajudou vocês. Por favor, deixa o like aí, se inscreve no canal, que esse vídeo deu um trabalhinho para fazer. E coloca aí também sugestão, se vocês têm outras dicas interessantes, se eu deixei passar alguma coisa aqui, em torno disso que eu acabei falando aqui, né? Se eu deixei passar alguma coisa, ou talvez eu também não saiba, né? Vocês colocam aí nos comentários, vamos interagir, vamos passar aí essas informações, vamos divulgar a informação aí, que ajudar é muito bom. Então, muito obrigado a quem chegou até o final. Quem ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, valeu, até o próximo vídeo e fui!